Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, mais um domingo aqui juntinho de vocês nesse programa abençoado chamado Viver Bem. Viver Bem é o programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida Rádio Catedral, e esse programa que acontece em todos os domingos, sempre comigo nos estúdios da Rádio Catedral, um convidado ou uma convidada, e hoje uma convidada para lá de especial, gente. É a estreia dela aqui no programa, já já ela vai se apresentar, um tema muito bacana e muito importante. Eu peço que todos vocês fiquem bem ligados aí com a gente nesse domingo cheio de graça. O tema de hoje, gente, é consequências psicológicas do abuso infantil. Abuso infantil. Então, estamos com uma especialista no assunto, vamos tratar desse tema importantíssimo em todos os tempos, não é só nesse tempo de hoje, em todos os tempos. Todos nós conhecemos crianças, ouvimos falar, acompanhamos nas mídias casos de abusos, e abusos de diversas ordens, não é mesmo? Mas aqui com a gente, para conversar sobre esse assunto, eu estou com a psicóloga clínica, que é a doutora Elisângela Drummond. Gostei desse nome forte, né, gente? Ela participa do Santuário Nossa Senhora de Fátima, ali no Recreio, atende em consultório particular na Tijuca e na Pavuna, é nossa convidada de hoje. Boa tarde, doutora Elisângela. Boa tarde, doutora Sônia. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão difícil, né, e tão importante na proteção, né, e o cuidado com crianças e adolescentes, que nós precisamos estar cada vez mais unidas para estar dando conta das nossas crianças. É verdade, doutora. É um tema muitíssimo importante. Precisamos sim falar disso, pensar disso, porque precisamos proteger nossas crianças, crianças que serão adultos um dia, não é mesmo? E vejam, nós como psicólogos clínicos, eu não atendo criança, não sou especialista, mas atendo adultos que, em suas narrativas de vidas, quando fazemos aquela autobiografia, dirigida, o adulto ele vai trazer traumas ocorridos na infância. Muitos deles trazem a questão do abuso. Mas antes de começarmos, eu peço para a doutora Elisângela apresentar seu CRP, suas especializações. Fala um pouquinho da sua vida profissional, da sua atuação. Afinal, é a primeira vez no programa. Sim. Eu sou a doutora Elisângela Drummond Viter, né? Meu CRP é 35306. Eu tenho especialização em atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência pela PUC, que foi lá que eu aprendi a trabalhar com equipe multidisciplinar, que é muito importante. Sou psicóloga clínica, atendo na Tijuca e na Pavuna. E é muito importante, assim, ter um espaço para falar, né? Para falar de um tema que é de... Nós evitamos falar. Essa é a verdade, uma né? realidade. Quando se fala em abuso infantil, nós evitamos falar sobre ele. E é tão importante falarmos, não só nos meses que tem como maio laranja, mas de janeiro a janeiro nós precisamos falar para poder prevenir, né? É verdade, um tema tão delicado. Já está chovendo perguntas aqui, gente. E eu quero convidar, aproveitar a cada um de vocês que está aí no seu almoço de domingo com a família. Você que está se dirigindo para o seu trabalho, muita gente trabalha domingo.
Você que está nos ouvindo em algum lugar, seja até no restaurante, né? Porque tem ouvintes que dizem que ou no táxi ou no restaurante eles já ouvem escutam o nosso programa. Então eu peço para que vocês, se puderem, contribuam com perguntas, se tiverem dúvidas também, a doutora Elisângela estará aqui até às 15 horas com a gente e poderá te responder, né? Então, nosso e-mail para a sugestão de novos temas ou as perguntas para hoje é o viverbem@radiocatedral.com.br. Temos que divulgar também nosso Instagram, PGM Viver Bem. Alguns já me perguntaram, mas o que significa PGM? É uma sigla de programa. Programa Viver Bem, PGM Viver Bem. Gente, acessem com a gente, fiquem juntinho, afinados que o tema é muito importante. Consequências psicológicas do abuso infantil. A primeira pergunta, doutora Elisângela, por que é importante falarmos sobre o abuso infantil? Sim, é muito importante porque todos os dias muitas crianças são vítimas de atos violentos e muitos casos, né, são mantidos em silêncio. Esse é o grande problema. Né? Não entram nas estatísticas, né? E é por isso que esse tema realmente é complicado e difícil de ser abordado, porque vem com tabus, né? Pelo preconceito também e pelo silêncio. Nem sempre as crianças falam, né, sobre o abuso e sabem que estão sendo abusadas, porque o que os adultos fazem com elas, realmente elas acham que é como uma verdade, né? Se os adultos machucam, batem, elas acham como que é uma punição. E realmente elas não entendem que aquilo é uma forma de violência, né? E para enfatizar que a família é a principal referência para que a criança tem. E o que ela aprende dessa relação permanecerá pela vida inteira. A criança com certeza precisa de um adulto para se desenvolver físico e emocionalmente. E crianças não sabem se cuidar sozinhas, né, doutora Sônia? É verdade. Os adultos precisam garantir o crescimento físico e emocional delas. Por isso que é importante nós estarmos falando sobre o abuso infantil, para que os adultos entendam o que é. Porque quando falamos sobre abuso infantil, nós achamos que é só o abuso sexual infantil. E não, é muito mais do que isso. Muito interessante essa sua colocação. Então, vamos esclarecer um pouco mais, né? Porque, vejam, gente, o abuso infantil não é somente da ordem da sexualidade, digamos assim, né? Tem muito mais abusos. Então, vamos falar das formas do abuso infantil e aonde mais acontece, porque a doutora me coloca agora, pontuou sobre a questão da família. Sim, a criança ela tem a inocência, ela Sim. precisa da proteção da família, ela vai confiar em adultos. Então, me remete a um caso clínico, né, que, claro, ele contextualizou que o abuso que ele sofreu, dele, paciente da ordem sexual, um abuso sexual, foi dentro da família. Não com familiar, mas com pessoas muito próximas da família. E ele só lembrou disso, só falou disso no processo psicoterápico, como trauma. Então, veja, é uma dor invisível. Né? Então, precisamos sim. Quais as formas, doutora, do abuso infantil? E aonde? São duas perguntas, né? E aonde ele mais acontece? Então,
As formas de abuso infantil, nós achamos que o abuso físico, né, o bater, o machucar, não é um abuso, é sim. Abuso infantil tem a ver com o abuso físico, o abuso emocional, que é o psicológico, o abuso sexual e a negligência. O abuso físico são os tapas, né? Os tapas, porque quando os pais batem, eles não, muitas das vezes eles não estão batendo para punir, né? Sim. Doutora Sônia, é assim, eles estão tão cheios de nervoso, né? Cansados com o dia a dia, que a criança está ali querendo cada vez mais a atenção desses pais. E aí os pais ficam tão cheios de raiva que transferem na surra. E isso machuca. A criança ali, ela está apanhando, ela está entendendo que ela merece. Nós achamos que a criança merece, né? A criança está ali e acha que ela merece. Mas não é bem assim, né? Ela leva essa surra para a vida toda. Porque ela vai sentir vergonha também de falar. Caso aconteça alguma coisa na escola, na rua, ela vai falar, não vou contar para o meu pai, não, porque senão ele vai me bater. Né? Não vou contar para minha mãe, senão ela me bate. A criança teme. Né? Isso. E aí ela vai realmente ficar inibida com essa situação. O abuso psicológico, né, que é o emocional, é você o tempo inteiro tentar fazer com que a criança não se sinta bem dentro da sua casa. É você negar, humilhar a criança, né? Aquelas agressões verbais, você não vale nada, você não... Desmerecer, exatamente. É você falar o tempo inteiro para ela, né? Você não é capaz, né? Você é burro, você não aprende porque você é burro. Isso tudo faz parte do abuso emocional. O abuso sexual é aquela questão muito séria que é o que mais aparece nas mídias, né? Que é o contato físico, que o adulto que não pode tocar na criança toca, né? Aí tem a questão da penetração, tem a questão de expor a criança a fazer aquilo que ela não quer. Só que tem assim, o abuso sexual tem contato com contato físico e sem contato físico, porque se a criança for exposta também à pornografia, né, a situações em que ela tem que mostrar o corpo dela, fazem parte do abuso sexual. E a negligência. O que é a negligência, né? Envolve as falhas em atender às necessidades básicas da criança, como alimentação educada, levar ao médico quando precisar, né? Sim. A higiene e a supervisão necessária, porque hoje em dia nós estamos tão imediatistas, né? Que temos que trabalhar, temos que dar conta de tudo e esquecemos às vezes de dar conta dos nossos filhos, né? Das crianças que estão sob nossa responsabilidade. Isso sim faz parte do abuso infantil. Tem essa pergunta, e aonde, qual local, acredito que seja isso, né? Aonde mais acontece, onde esse abuso tem maior frequência? Eu entendo, é na escola, é na família, aonde? Pasme, os abusos acontecem dentro dos seus lares, dos lares das crianças. Esse é o lugar que é para proteger e é o que mais acontece, né? Porque, como eu disse, todos os tipos de abuso, né? Dentro de casa, pais, tios, avós, né? Falamos muito que assim, só o homem que abusa. Não, a mulher também abusa, né? A questão do autoritarismo, né? O abuso sexual. Vimos aí nas mídias quantos, né, relatam a questão do abuso sexual. E foi muito bom
trazer esse caso clínico, doutora Sônia, porque é importante dizer que quando a criança é exposta a uma situação de violência sexual, ela fica literalmente com vários sentimentos ali, né? Ela sente medo de falar, né? Ela sente culpa por se achar ali que ela promoveu essa situação. Ela sente vergonha. E em um certo momento ela sente também que aquilo dali é um segredo. E aí ela sente, parece que ela é cúmplice, né? Desse Sim, adulto. muitos se sentem culpados. Isso. Também, né? Ela que, como criança, na sua inocência, ela não consegue verbalizar isso e também não consegue compreender a compreensão devida do que está acontecendo com ela no momento. O programa que acontece em todos os domingos, aqui na Rádio Catedral, FM 106.7, das 14 às 15 horas. E aqui sempre eu estou, né, Sônia Nascimento, sou psicóloga, componho o grupo plural de psicólogos da nossa arquidiocese do Rio de Janeiro. Temos reuniões em todos os meses, aliás, todos os meses não, janeiro e fevereiro estamos em férias. A partir de março, retomaremos nossas reuniões, que são coordenadas por um bispo, que é o Dom Antônio Augusto, querido pai espiritual do grupo, amigo, uma pessoa que nos forma, né? Um sacerdote que nos forma e nos capacita com fé, unindo fé e ciência. Ele é médico e é uma grata alegria compor esse grupo e os convidados aqui aos estúdios da rádio que compõem o grupo do programa Viver Bem são profissionais que normalmente participam de nossas reuniões. Alguns são convidados, como a de hoje, mas já fiz o convite para ela entrar no grupo, né? Ela foi uma sugestão de um dos nossos, do grupo dos psicólogos. Ele que é psicólogo também e a conhece o trabalho da doutora Elisângela e sugeriu e, claro, ficamos muito agradecidos por ela ter dito sim. Então, a doutora Elisângela Drummond, que atende em consultório particular na Tijuca e na Pavona, ela que faz parte do Santuário Nossa Senhora de Fátima, que é especialista no assunto abuso infantil, infanto-juvenil também, porque ela atende adolescentes e jovens que sofreram consequências, que sofreram abuso infantil. Tá? Então, gente, retornando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, o tema consequências psicológicas do abuso infantil com a doutora Elisângela Drummond. E vamos às perguntas, e você, se tiver perguntas ou dúvidas, escreve para a gente, seja pelo Instagram, seja pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Perguntas que chegaram. Doutora, pode citar algumas estratégias de intervenção psicológica para auxiliar crianças vítimas de abuso? Muito interessante, né, essa pergunta. Sim. É muito importante, né? Algumas estratégias, porque as estratégias, né, que a maior intervenção para o abuso infantil é o diálogo, né? O diálogo e a informação. Então, nós temos que unir escola, sociedade civil, porque todos nós estamos abertos a denunciar, né? O vizinho que mora ao seu lado, ele pode denunciar, né? Nós temos até o Disque Denúncia, que eu vou até falar daqui a pouco o número, para deixar aqui registrado. E nós temos a intervenção, sim, que a escola precisa informar, né? Mostrar a criança, porque falar sobre o seu corpo com a criança, sobre abuso, é muito difícil, né? Então, nós temos que usar a parte lúdica. A escola,
é extremamente importante nesse momento, né, da criança, de fazer entender, né, falar um pouco que não pode mexer nas suas partes, que se a criança chega com alguma cicatriz, né, recorrente, tem um roxo no braço que está lá há muito tempo. Sim. A professora pode estar vendo, a vizinha pode estar vendo, ouvindo também, né? Então, todos nós podemos ajudar nessa intervenção. Agora, informação e diálogo é a melhor prevenção. Excelente. O acolhimento, né, à criança, papais, mamães, professores, titias, quando a criança ela tiver manifestar, né, interesse, expressar algo que chame a atenção do adulto, acolha isso, escute. Sim. Porque a criança tem o que dizer, muitas das vezes ela, como dissemos no bloco anterior, ela não consegue compreender muito bem o que está acontecendo, ela não tem maturidade psíquica para a compreensão do possível abuso. Ela talvez não tenha vernáculos, vocabulário que consiga verbalizar o que está acontecendo. Então, é muito importante o acolhimento, buscar, como a doutora Elisângela bem colocou, buscar essa compreensão, esse diálogo, né? Papai, mamãe, professor, está atento ao comportamento dessa criança, não é isso, doutora? Sim. A criança, ela sente vergonha, né, ao falar. Mas é muito difícil, né, para os pais ouvirem o que a criança tem a dizer. E o que nós temos que fazer é ouça. Ouça tudo, mesmo que doa. Os pais ou os responsáveis precisam ouvir o que essa criança tem a dizer, acolher, né, como a doutora Sônia falou muito bem, e entender o que essa criança está falando. Porque, assim, é a questão da família sentir vergonha, né? Aconteceu dentro da minha casa, então eu tenho que fazer um sigilo. E não é bem assim. Nós temos que sim tomar as nossas devidas medidas, né? Porque criança e adolescente, nós temos um estatuto da criança e do adolescente que protege eles. E nós precisamos, como pais ou responsáveis, também cuidar. A criança quer falar, você tem que ouvir. E a criança é muito sincera no que ela diz, né? Ela é autêntica, ela fala. Agora, a melhor coisa que nós podemos fazer também é conhecer nossos filhos. Porque quando nós conhecemos nossos filhos, um simples olhar nos olhos dos nossos filhos, nós vamos entender e identificar se existe tristeza. Porque criança que sofre abuso fala com o olhar, né? E a tristeza está ali. Os pais têm que enxergar e entender em todo o comportamento deles. Isso é muito importante, né? E perguntas, doutora, chegando. Eu estou gostando muito, uma participação intensa do público. Tem duas ouvintes aqui, a ouvinte Sandra Valéria, da paróquia São Judas Tadeu, de Bangu. Quero agradecer a participação dos ouvintes, em especial da Sandra Valéria, que é ouvinte assídua do nosso programa. E a pergunta que ela faz é: como um psicólogo descobre o abuso sexual? Bom, nós, né, ali no atendimento clínico, nós trabalhamos com a escuta, orientação, e muitas das vezes nós temos nossos métodos de intervenção psicoterápica. Por mais que seja constrangedor para um paciente falar, que é um tema muito delicado, com o tempo, com um vínculo entre terapeuta, profissional e paciente, inevitavelmente o assunto vem.
né? Sim. Mas passa a Sim. palavra para a doutora. Não é fácil, né? Na psicoterapia, nós estamos acolhendo o saber poder do outro, né? Ele chega, né? E nós fazemos, então, nossas intervenções psicológicas, que começa com avaliação, diagnóstico, né? Por quê? Ele chega e nós temos que saber de onde vem esse monte de sintomas que ele traz. Porque ele vai falar só sobre os sintomas e vai evitar falar dele, do sujeito singular, né? Sim. Falando sobre criança, principalmente, que nós trabalhamos também de uma forma lúdica, né, com jogos, é muito mais difícil. Quando ela começa a sentir confiança no profissional, é que ela, através de desenhos e até falas, porque ela fala. Quando ela sente confiança, ela fala, não conta para ninguém, e fala. Então né? é a partir do lúdico. É a partir do lúdico, né? O desenho, porque nós trabalhamos muito, né, com crianças, com o lúdico, né? São desenhos, são os testes também, e eles, né, mostram pra gente, né, o que a criança está falando ali, né? O que a criança está querendo se expressar, como ela se expressa. E isso é super importante, porque temos que entender. A criança não senta no nosso sofá, né? E fala, olha, estou muito triste por isso, isso, isso. Não. O adulto também não senta no sofá e fala o que realmente ele quer dizer, né? É através realmente do vínculo terapêutico, o paciente e o profissional, é que ele vai estabelecer essa confiança, né? Essa relação de ajuda, ela é sustentada pelo vínculo. Sim. E o vínculo é curativo. Muito. Tem outra pergunta, a ouvinte é Eliane Pereira, mas ela não identifica, foi a produção que passou, não identifica o bairro. Mas, Eliane, queremos te agradecer a sua participação. A pergunta é, a criança, quando abusada, ela realmente conta tudo para alguém? Olha, Eliane, essa pergunta aí. Então, ela conta. Ela conta e muitas contam com riqueza de detalhes. Só que a criança abusada, e eu acredito que essa pergunta venha a ser o abuso sexual, né, infantil, sim, que é o que mais, né, tá aí, é o que mais tem de medo, né, que os pais têm medo do que possa acontecer com os filhos. A criança, ela não entende muito bem, porque, como nós falamos no início, muitas das vezes essa criança, ela é abusada em casa, né, com pessoas da família. E aí elas veem como forma de carinho, por mais que seja um incômodo, como forma de carinho, e depois elas ficam envergonhadas de falar com os pais, né, com os avós, mas quando eles estão no processo psicoterápico, eles conseguem ter uma segurança tão grande ali com o profissional, que eles sim falam aquilo que está machucando. Que eles gostaram, que eles não gostaram, e isso é muito importante para o nosso trabalho, né? Porque nós temos que acolher e temos que usar estratégias para dar conta dessa criança, para que ela seja um adulto. As memórias não se apagam, sim, né? Nós sabemos, mas um adulto minimamente que consiga viver bem, né? Que dê conta da sua vida adulta, que não sofra os traumas, né? Dessa forma. E outra pergunta, doutora, que chega tem a ver com isso que a doutora pontuou. Quais são os possíveis efeitos do abuso infantil na saúde mental da vítima na sua vida adulta? Achei muito importante. Nossa, muitos, né? Muitos.
porque os abusos da infância são capazes de afetar literalmente, intensamente a vida de uma pessoa. E principalmente nessa fase adulta, né? Então, os traumas podem se manifestar de diversas formas. A pessoa pode ter baixa confiança, né? Nunca se sente seguro de nada, tendências de fazer tudo para agradar as pessoas, tem essa questão também. Sofrem depressão, ansiedade, tem uma timidez elevada, a questão de estar com o outro, né? Ela não consegue confiar no adulto, né? Na pessoa. E aí tem a questão dos relacionamentos, né? Que isso é muito ruim, porque o adulto tá ali, casa, na hora de ter lá o seu momento de prazer, não conseguem, porque não confiam, tem medo, tem vergonha do próprio corpo, fora os transtornos, né, mentais que isso pode acontecer também. Tem uma necessidade muito grande de aprovação, culpam a si mesmo o tempo inteiro. Nós temos até a questão da síndrome do impostor, né? A pessoa está tão bem na vida que ela fala assim, não, eu não mereço isso porque eu passei por um abuso, né? Fica lá na cabeça dela pensando o tempo inteiro, eu não mereço, é a síndrome do impostor. E pode gerar também até ideação suicida. Nossa, forte isso, né? É de fato. Mas a doutora quer complementar que daqui a um pouco vamos fazer 1 minutinho de intervalo. Quer complementar algo mais? Sim, muitos adultos também ficam fazendo bullying consigo mesmo, né? Eles não conseguem enxergar realmente quem eles são, né? Que são os seres humanos únicos, com qualidades e talentos únicos. Eles sempre se depreciam. Então, assim, não é fácil você viver o abuso na infância, e esse abuso, eu estou falando do abuso, né, da negligência, do abuso sexual, do abuso físico, do abuso psicológico, todos esses. E você viver a vida inteira não conseguindo superá-los. Por isso que a psicoterapia tem toda a importância na vida dessa pessoa. Gente, não é porque são psicólogas aqui falando da importância da psicoterapia. Nós acreditamos, de fato, somos profissionais da saúde mental, sabemos dessa importância. Então, que fique o registro, muitas das vezes, pai e mãe não conseguem esse diálogo, né, com a criança, leve a um psicólogo, né, para que o profissional possa fazer a intervenção e a condução apropriada. Aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Catedral, na Glória Benjamin Constant, e com uma convidada muito especial, com um tema delicado, ela que é especialista no assunto, ela que é psicóloga clínica, especialista em abuso infanto-juvenil, é a doutora Elisângela Drummond, que é do Santuário Nossa Senhora de Fátima, e hoje recebeu o nosso convite para compor o nosso grupo de psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese. E ela entrando, gente, que bênção, que maravilha aqui, que nós nos reunimos todos os meses. Gente, a partir de março estaremos nos reunindo aqui na Arquidiocese do Rio, e somos formados pelo bispo Dom Antônio Augusto, que nos forma, nos acompanha em todas as reuniões que acontecem às terças-feiras. A agenda com todas as datas do ano 2024 já está no nosso Instagram e no nosso Facebook. É só procurar lá, Psicólogos Católicos, tá bom? Voltando ao programa Viver Bem, com o tema Consequências Psicológicas do Abuso Infantil, com a doutora Elisângela Drummond. E o último bloco, gente,
apertem aí os cintos, mas não saiam da cadeira. Ou se sair, leve, seja o radinho, seja o celular, aumente o rádio, porque o tema está muito importante para que nós adultos possamos compreender a importância de proteger nossos pimpolhos, nossas crianças e nossos adolescentes também. Perguntas que chegam, olha que interessante essa. Ouvinte, ela não quer se identificar. E ela diz, fui vítima de um abuso na infância, abuso sexual. Hoje eu tenho 38 anos e até hoje o que me aconteceu me aflige. Eu nunca fiz terapia. Como seria para um psicólogo me ajudar a esquecer o que me aconteceu? Doutora? Olha, que pergunta boa, né? Nunca forte. fez terapia, então chegou a hora, Sim. né? Porque né, é uma forma de dizer, porque existe assim, muito preconceito também, né, em relação à psicoterapia. Ah, eu vou lá, vou falar com a doutora Sônia, será que ela vai me ajudar? Foi essa a pergunta, né? E a vergonha também de falar com uma pessoa. Nós somos profissionais, né? Trabalhamos, estudamos e temos a nossa ética, o nosso sigilo. Que dali o que você fala é somente ali dentro no setting terapêutico. Sim, a confidencialidade. Exatamente. E a psicoterapia desempenha um papel fundamental na recuperação e prevenção, né? Nós vamos fazer uma avaliação para entender assim quais foram os danos causados pelo abuso infantil e através de intervenções, né, psicológicas trabalhar com a ouvinte, né, sobre o paciente, né, sobre a questão do que realmente, qual dano foi causado. Né? É perfeito, eu quero até complementar, a ouvinte ela não quer se identificar, ela faz a pergunta, como psicólogo poderá me ajudar a esquecer? Ouvinte que não quer se identificar. Claro, o psicólogo nem ninguém, mesmo lhe dando uma borracha, não terá como apagar o que lhe aconteceu. A nossa competência, no caso, é ajudá-la, ajudar o paciente, ou seja, a pessoa que sofre, a ressignificar o seu trauma, não a esquecer. Ou seja, quando a pessoa ressignifica, nós psicólogos estamos ajudando o paciente a enxergar o que ela tem a realizar na vida, do presente para o futuro. O que é passado, ou seja, esquecer não se esquece, nós não podemos garantir isso, porque aconteceu, está na sua vida, traumatizou, mas asseguramos a possibilidade, sim, com a ajuda psicoterapêutica, do paciente ressignificar, dar um novo significado. É quando o sofrimento passa a ter o sentido. Muitos pacientes, eles se apropriam daquilo que aconteceu, da tragédia da sua vida no passado e no presente e no futuro elabora um triunfo. Então veja, dizer sim à vida apesar de tudo, apesar do que aconteceu, transformar uma tragédia em triunfo. Eu vou dar um exemplo de uma paciente que transformou uma tragédia ocorrida na sua vida e hoje em dia ela ajuda pessoas que passaram pelo mesmo problema. Então veja, é uma ressignificação daquilo que aconteceu. Sim. E mais perguntas aqui. Nós temos até o caso famoso da Xuxa, né? Que ela sofreu abuso sexual na infância, ressignificou, né? Foi trabalhar com crianças e conseguiu falar só na idade adulta. E hoje ajuda muitas crianças vítimas de violência sexual
através de informação. É interessante. Tem uma pergunta, ela é estudante de psicologia. Ela diz: moro na Penha, sou estudante de psicologia e estou muito interessada no assunto. A pergunta dela: quais as consequências psicopatológicas em decorrência do ASI, abuso sexual infantil? Então, nós temos os transtornos de ansiedade, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tem o transtorno de ansiedade, é o trauma, né? Nós temos que trabalhar com os traumas. As crianças, os adultos, né? Ou melhor, desculpa. Sim, não tem problema. Ele vai ter que. A questão o adulto, né? Ele vai sofrer vários tipos de consequências. Sim. Podem ser. Isso nós estamos falando assim. Pode sofrer consequências ou não. Depende da singularidade de cada um, né? Perfeito. Nós falamos muito sobre isso. Mas o que se é esperado, né? Tem os traumas, né? O transtorno, síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade. Sim. Tem a ver também... A depressão, né? A depressão, sim. A ideação suicida, em que eu não consigo mais suportar essa dor, que eu quero morrer. Então, assim, engloba são fatores, né? Vários fatores. E isso é importante, assim, identificar, porque o adulto pode chegar no consultório e falar que eu tenho ansiedade por um fato, porque bloqueou o abuso infantil na infância. E quando nós começamos a trabalhar, né, com o tratamento, aí sim nós vamos identificar e fazer ele elaborar, para sim ressignificar esse contexto dele. Perfeito. E viver uma vida mais tranquila. Mais leve, né? Apesar de tudo, apesar do que aconteceu. Então, doutora Elisângela, olha essa pergunta aqui que a produção encaminhou. A ouvinte, ela se identifica como mãe preocupada. Olha a pergunta. Como, doutora Elisângela, eu devo conversar com uma criança de 6 anos sobre os perigos do abuso sexual? Que pergunta importante, porque é o medo de todos os responsáveis, né? A criança de 6 anos, quando nós pensamos assim, será que ela vai entender? É tão importante os pais ensinarem a criança a cuidar do seu corpo, a ter autonomia sobre ele, a ensinar realmente como se limpar, né? Higiene íntima, a falar aqui é a sua vagina, aqui não colocando, porque nós colocamos muito alguns apelidos, né? Falar sobre, né, o corpo da criança, ensinar, aqui ninguém pode mexer. Tem até uns livrinhos bem lúdicos, né, que se você colocar no Google dá para você ver lá, não mexa no meu pipi, tem tudo isso. Mas a questão maior precisamos ensinar os nossos filhos, principalmente com essa idade de 0 a 6 anos, que é a primeira infância, né? A Sim. ter autonomia do corpo, a saber que ali quem mexe é ele, se ele sentir desconforto, né? Ele tem que falar com os pais ou o responsável, falar que não gostou da forma que mexeu, fazer com que ele entenda que só pode mexer a mãe, né? Que na hora de limpar, até na escolinha, né? Que ele tem que aprender, porque dar autonomia à criança é muito complicado, né?
de 0 a 6 anos, como que vai falar assim, vai lá, se limpa direito? Não, né? Mas nós precisamos fazer isso. Vai limpar direito? Não sabemos, mas em casa a gente dá conta. Essa é a questão. E isso é importante. Ensinar a criança as partes do seu corpo e dar autonomia para ela. Perfeito, doutora. Tem outra pergunta? Eu achei... sim. A ouvinte, ela é professora do ensino fundamental. Olha que importância. É atenta, né, ao nosso programa e a esse tema. Ela pergunta: o que a doutora pode aconselhar para nós, professores e pais? Essa pergunta é muito boa, Porque muito. A criança às vezes chega na escola machucada, né? E os professores realmente ficam preocupados e não sabem o que fazer. Né? Claro que nós precisamos convocar esses pais para estar entendendo o que está acontecendo, né, dentro das suas casas, e se persistir, nós precisamos acionar o conselho tutelar, sim, para que essa criança seja assistida para entender o que está acontecendo. E tem algum canal, é um e-mail, é um número de telefone? Tem, nós temos o Disque Denúncia, que é o Disque 100. 100? Disque 100, isso. 100, gente. Isso. E tem também a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, né, de violência, que é aqui no Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio. Centro da cidade. Centro da cidade. Mas nos bairros nós temos os polos dos conselhos tutelares, né? Nós podemos acionar os conselheiros e estar passando, porque dentro da escola, pais e professores, né, têm que se unir. Essa é a questão, tem que se unir. Não é só o meu direito de cuidar de uma criança, é o direito de todos. Nós precisamos nos unir e entender o que está acontecendo, porque muitas das vezes fechamos os nossos olhos, né, e não podemos. Verdade. É muito importante isso que a doutora traz como contribuição. Devemos, de fato, nós adultos e profissionais da saúde mental, estarmos atentos, professores também, que as crianças, muitas das vezes, elas ficam maior parte do seu tempo nas escolas, nas creches. Hoje, papai e mamãe precisam trabalhar, afinal, o custo de vida é muito alto. Os dois passam a maior parte de suas vidas fora de casa. Quando buscam essa criança, já criança para jantar, e às vezes já vem até jantado, né? Já para dormir. Então, precisamos, professores, profissionais da saúde mental, e de uma forma geral, né, nós adultos precisamos estar muito atentos para escutar, para perceber, para identificar comportamentos diferentes do que aquela criança normalmente apresentava até então. Até para buscar, né, se interessar em fazer a criança falar de uma forma espontânea, como bem a doutora Elisângela já colocou. Aqui tem outra pergunta. Em caso de violência doméstica, a escola pode ajudar? Pode. E deve, né? E deve, por favor. Né? Nós temos que ter a rede de apoio para a criança, que é a escola, a sociedade civil, família, tem os centros de referências também nos bairros, né? Que são os CRAs. Nós podemos sim, que é essa questão, né? Violência doméstica, aciona o conselho tutelar, porque lá eles têm total autonomia e autoridade para estar encaminhando para o Ministério Público, porque nossas crianças precisam ser assistidas.
Enquanto a doutora falava, né, me veio aqui à mente uma sugestão também, a professora que nos escreveu e a todos que nos escutam, para levar sugestões para as escolas. Toda criança tem uma escola em algum momento, né? De promover que as instituições de ensino, que ficam maior parte do tempo com as crianças, de promover palestras, de convidar, por exemplo, a doutora aqui, Elisângela, para falar sobre esse assunto. Vamos quebrar barreiras, vamos cada vez mais trazer esse assunto à tona, porque conhecimento, gente, nunca é demais, e é somente dessa forma que seremos capazes, capacitados a proteger nossas crianças. Sim, precisamos todos os meses falar sobre prevenção ao abuso infantil, porque quanto mais as crianças estiverem informação sobre o tema, sim, menos será as taxas, né, as nossas estatísticas que nós estamos vivendo, né, que cada vez mais só aumenta. Então, a informação, fazer com que essas crianças entendam o que é, né, faz toda a diferença. Sim. E falar em estatística, doutora Elisângela, me vem à mente que nosso programa já está terminando, mas eu quero fazer essa pontuação. Me vem à mente a questão da estatística, que deve ter sido alarmante no período da pandemia, porque todos ficaram em casa e as crianças ali sujeitas e expostas, como a doutora no início do programa falou, que o local onde mais acontece é dentro de casa. Falou-se agora de estatística, me veio à mente. Exatamente. Então, papai, mamãe, professores, se tiverem dúvidas e precisarem de ajuda, encaminhem vossas crianças e adolescentes ao atendimento psicológico. O profissional faz uma entrevista devolutiva para os responsáveis, não atende só a criança e fica ali. Né? Nós falamos de sigilo, falamos de confidencialidade, mas é responsabilidade nossa, profissionais, de trabalhar em via de mão dupla com a família e escola também. Sim, em relação... Não, os dados são alarmantes. Em relação ao atendimento a abuso infantil, tem que ter a família, né, trabalhando junto ali, né? A família pode fazer a terapia de família para estar dando conta da criança também e até mesmo deles, né? Porque é um sofrimento muito grande, né, doutora Sônia? Você ter dentro do seu lar uma criança que muitas das vezes você cuida com tanto carinho, sofrer esse tipo de abuso, né? Ou sexual, ou negligência, isso é muito ruim, né? Então, assim, é um sofrimento muito grande. Entender que nossas crianças são vulneráveis. Nós temos que dar conta de educar com carinho, com amor, com afeto, com diálogo, que isso é muito importante. Uma criança que tem uma família em que tenha o diálogo, o afeto, ela vai crescer um adulto muito melhor. E isso é muito importante. E mais forte, mais feliz, né? Exato. Gente, o programa Viver Bem está encerrando agora. Mas antes eu quero agradecer, em nome de toda a Rádio Catedral, da equipe técnica, Elisoneto Costa, Elizabeth Martins, a sua participação, doutora Elisângela Drummond. Volte mais vezes, já recebe meu convite aqui para participar conosco. E agora eu peço o seu contato aqui para os nossos ouvintes anotarem, então todos aí ansiosos, seu contato, seu Instagram, seu WhatsApp, vai deixar aqui com a gente também. E uma mensagem, uma frase para nossos ouvintes, por favor. Eu é que agradeço, né, o convite, porque é um tema realmente muito difícil, mas que é super necessário e precisamos.
Meu telefone é 9649-444-59. E o que eu tenho a dizer é paz. Aprendam a enxergar os sinais dos seus filhos. Olhe nos olhos deles, porque infelizmente hoje o mundo está tão imediatista, né? Nós nos consumimos tanto com tanto trabalho, tanta demanda que esquecemos de olhar nossos filhos. Então, olhe nos olhos para estar entendendo se tem tristeza, porque a criança conversa com os olhos. Gente, e os olhos, janela da alma, janela do coração. Eu também tenho uma mensagem, quero agradecer a participação de todos os nossos internautas, seguidores, ouvintes. Sempre bom ter a companhia de cada um. Eu quero deixar o telefone lá da Clínica Vitor Frankl, que é pelo WhatsApp, 995066463. Novidade é que temos uma neuropsicóloga e um psiquiatra, todos católicos. A equipe cresceu e floresceu para ajudar a cada um de vocês que precisa. Somos um corpo com 15 psicólogos, um psiquiatra e uma neuro também. E a minha mensagem, gente, é que nunca esqueçamos que a vida é um milagre. Nós estamos vivos, devemos agradecer. A vida não se repete. Tenhamos traumas ou não, a vida é o que acontece aqui e agora e é nossa responsabilidade termos fé, gratidão a Deus e vivermos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.